boa noite. Boa noite. O Centro Infectocontagioso do Hospital Provincial de Saurimo tem cerca de 25 doentes internados, além de existirem mais de 100 no ambulatório. Os pacientes internados fazem apenas 2 refeições por dia, mas a direção do hospital diz estar a envidar esforços para poder fornecer as 3 refeições diárias. Este homem está hospitalizado há mais de 2 semanas. Diz que começou a tossir de repente e por isso decidiu ir ao médico. Cheguei aqui porque estava doente, fiz a consulta com o doutor. O doutor me disse que tem que ficar hospitalizado. E realmente eu tinha que ficar mesmo hospitalizado porque estou doente. José Alexandre Alberto não sabia que tinha tuberculose. A doença é a segunda maior causa de morte em Angola. É um dos 25 pacientes internados no pavilhão de infecto-contagioso no Hospital Provincial de Saurimo. São aqueles que seu estado físico é um pouco assim normal. Mas aqueles que achamos mais péssimo, então, nós internamos, fazem aqui 2 meses da fase intensiva com os próprios antituberculostáticos. Depois de 2 meses entram na fase de continuação. O internamento é grátis. O hospital diz ter condições de acomodação, mas não há medicamentos para as crianças e só servem o pequeno almoço e o almoço. A alimentação, podemos dizer, a vida é sempre assim. Dependemos das casas, mesmo que o hospital também tem dado um pouco para nós. Quantas refeições vocês fazem por dia? Por dia, fizemos 2 refeições diárias. Quais são essas refeições? Diga? Quais são essas refeições? De manhã nos dão leite com pão, almoço dão um almoço variável. E depois não tem jantar? Não, não temos jantar. O hospital está a evitar o esforço, eles mandam aqui o mata-bicho e o almoço, menos o jantar que não tem. As crianças são infectadas pelo convívio familiar ou por nascerem com baixa imunidade. A situação é ainda mais grave porque no hospital não há medicamentos para os pequenos. Neste momento ainda só registramos um problema de medicamento para infantis, mas se não para os adultos temos medicamentos suficientes. As crianças, outros são aqueles que vivem com os pais também contaminados, então vão contraindo. Alguns são aqueles que nascem com uma imunidade muito baixa, vão contraindo. E outros, pela sua natureza fisiológica, já vêm com problema de insuficiência assim corporal e chegam até ao fim de contrariar a tuberculose, porque recebemos aqui às vezes bebês com 3 semanas de vida já têm problema de backup. Sim. A época chuvosa é que registra o maior número de casos. Os pacientes vêm de quase toda a província, não havendo distinção de sexo nem idade. Entre as principais causas da doença estão o excessivo consumo de bebidas alcoólicas e a má alimentação. O governo diz que estão a ser tomadas medidas preventivas para conter a entrada de casos de gripe suína que assola vários países. Falando no fim dos trabalhos do Conselho de Ministros hoje, o Vice-Ministro da Saúde, Carlos Alberto Manseca, garantiu que as medidas preventivas adotadas pelas autoridades angolanas destacam o controle de entradas e saídas através dos portos e aeroportos do país. Preocupado, mas não alarmado, este é o sentido com que o governo está a encarar a polémica em torno da chamada gripe suína, que está a assolar vários países ao redor do mundo. Neste momento, a nível de Luanda, temos um reforço das nossas atividades de vigilância epidemiológica a nível dos portos, aeroportos. Temos como hospitais de referência, em caso de surgir algum caso, o Hospital Pediátrico e o Hospital Josina Machel. E o Instituto Nacional de Saúde Pública, que é o nosso laboratório de referência, está preparado para dar tratamento a todos os casos para a confirmação da existência desta epidemia no país. Na sessão desta quarta-feira do Conselho de Ministros, a questão da gripe foi objeto de avaliação. Face ao nível de preocupação, o Governo resolveu reativar a antiga comissão que trabalhou na questão do controlo da chamada gripe das aves. Seja como for, o Governo entende que, nesta altura, não há motivos de alarmes no país. Temos que estar preocupados, mas não entrar em pânico, para começar. O facto de estarmos numa zona tropical também não nos defende de que não sejamos atingidos pela gripe. Por isso é que temos que tomar o conjunto de medidas que anteriormente referimos, para que em caso de existir casos confirmados no nosso país, os seus efeitos sejam os mínimos. Por isso, aqui também chamamos a população e todos os que puderem informar da existência de casos, por exemplo, de gripe, ou conhecerem pessoas que nos últimos 10, 15 dias estiveram nestas regiões e que apresentem aqueles sintomas que estão a ser divulgados, que são os sintomas comuns da gripe e, em alguns casos, acrescidos de diarreia
e vômitos. Ao que tudo indica, o Estado vai continuar atento à entrada de carne suína ao país, isto no quadro geral de controlo de qualidade de produtos de importação para consumo. Sendo, no entanto, certo que, segundo garante o Vice-Ministro da Saúde, não existe qualquer relação consumo-contaminação. Não há nenhuma ligação entre o consumo da carne de suínos e o aparecimento da gripe de suínos. A divisa do governo em relação à gripe suína que está a assolar vários países ao redor do mundo é estar preocupado, mas não entrar em pânico, o que significa que as autoridades estão a tomar medidas profiláticas visando conter a entrada de casos em território nacional. Enquanto isso, as autoridades esclarecem à opinião pública que comer carne de porco não provoca contaminação. Importante, no entanto, é que os alimentos sejam cozidos a uma temperatura superior a 60 graus centígrados. Arlindo Ramos e Alexandre Cose, a TV Zimbo, no Palácio Presidencial. O Ministério da Saúde da República de Angola fez sair um comunicado de imprensa onde dá conta que já foi informado do surto de gripe suína detectado inicialmente no México. A dimensão da doença é ainda desconhecida, mas não deve constituir motivo para pânico. Neste comunicado, o Ministério da Saúde alerta as instituições sanitárias nacionais para a necessidade da intensificação das ações de vigilância epidemiológica, bem como todos os postos fronteiriços, aeroportuários e terrestres. Entrevistado pela TV Zimbo, o Ministro da Agricultura disse estarem criados todos os mecanismos para que a gripe não entre no país. Nós temos os mecanismos preparados para que possamos lidar com essa situação, mas pelos dados que temos, não temos ainda o perigo de que essa doença possa nos atingir. Já a Ministra do Comércio admite uma desarticulação no setor comercial, o que dificulta o controle da entrada de mercadorias no país, mas ainda assim, nem tudo são más notícias. O licenciamento da importação de carne suína, neste caso, não nos preocupa, porquanto já sabemos que a doença não se transmite por via do consumo da carne de porco, vulgarmente chamada carne de porco. No comunicado de imprensa, o Ministério da Saúde diz que estão a ser elaboradas medidas de prevenção e de controle que serão posteriormente divulgadas através dos meios de comunicação social.